Fala galera, beleza? Vinícius Berg, Sangue Tricolor, falando mais uma vez aqui com vocês, com meus parceiros de sempre, Guilherme Caldas, Giovanni Luque, trazer as informações da semana do São Paulo, mercado da bola, tudo de bom que aconteceu com o nosso Tricolor. Para começar, a gente vai comentar com vocês um pouquinho sobre algumas confirmações, né? Tiveram no mercado da bola, que ainda não foram oficializadas pelo São Paulo até o momento, né? Até hoje, sábado 20/3. Mas a gente gostaria de comentar um pouco sobre esses três jogadores. Primeiro, Martim Benítez, né? Meia de 26 anos, chega por empréstimo com opção de compra. William, 34 anos, um pouco contestado, né? Ninguém conhecia muito ele, estava meio sumido, né? No futebol, estava no futebol mexicano. Mas William vem com um contrato até o final desse ano, de 2021, com opção de mais um ano, caso tenha essa produtividade esperada pelo São Paulo. E Éder, né, atacante renomado da seleção italiana, jogou muito tempo na Europa, vem com um contrato de 2 anos, né, também acho muito interessante esses nomes, acho que são contratações pontuais que podem surpreender muito os torcedores e o São Paulo também. Caldão. Cara, eu acho que contratar o Benítez é uma boa, ainda que não tenha feito uma excelente temporada no passado e esse ano, né? Eu acho que é um jogador que tem o que render, é um jogador ainda que não tá numa idade muito avançada, ao contrário dos outros, né, que o São Paulo contratou. E eu acho que é difícil chamar de aposta, mas eu acho que é um investimento interessante do São Paulo. Quanto aos outros, eu acho que me preocupa um pouco a idade. Sinceramente, me preocupa um pouco a idade de todos. Tanto do William, quanto do Éder, quanto do próprio Miranda. O Miranda teria um pouco de prioridade, mesmo sendo um jogador mais velho, entre aspas, mas por ser ídolo. Mas eu acho que é complicado contratar jogador muito experiente, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é interessante para tentar dar uma renovada na falta de vontade que esse elenco estava tendo no passado. Cara, eu concordo com o Caldas e acho que, especialmente falando do pessoal mais velho, não podemos falar que não é arriscado, né? Que a gente está trazendo um cara, por exemplo, o William. O Éder ainda jogou bola, jogou na seleção da Itália, jogou muita bola. Na Inter de Milão, ele ia bem também, foi na China, tem números muito positivos lá, parecidos até com o Hulk que o Atlético Mineiro trouxe, um pouco melhores. Mas, assim, muito tempo que o William não joga em alto nível, né? A gente nunca ouviu falar para dizer assim, olha, beleza, pode vir uns caras aí low profile, né, e dar certo, lógico que pode, e eu não tô aqui para criticar ninguém, não vou criticar ninguém, nem cornetar ninguém antes de começar a temporada, não gosto de fazer isso. Mas a gente nunca pode também passar a mão na cabeça de todo mundo e falar assim, olha, que maravilha, todas as contratações, todas vão dar muito certo. Acho que é bom a gente ser um pouco mais cético, né, em relação a isso, porque a gente viu que várias vezes o São Paulo contratou jogadores mais caros que não deram resultado, né? Por exemplo, o Pato já foi até embora, o Hernanes continua no São Paulo ganhando muito salário e não rendendo, infelizmente. Agora, especialmente a contratação do Benítez, é uma contratação que me agrada muito. Eu acho o Benítez muito bom jogador pelo que ele fez no Independiente. Apesar de ter jogado no Vasco e ter feito assim, partidas extremamente boas e partidas muito ruins, no Independiente o Benítez jogava muita bola. Foi lá com o preparador físico que está no São Paulo hoje na comissão do Crespo, então era muito bom e acho que vai dar resultado. Repito, eu acho que é importante a gente esperar um pouco, tanto para cornetar quanto para elogiar, esperar ver como é que vai ser o andamento, como que estão eles fisicamente, todos eles que chegaram, à exceção do Orejuela, claro, que fez um bom campeonato brasileiro ano passado. E já era um bom jogador no Cruzeiro e continuou sendo no Grêmio, possivelmente vai continuar sendo no São Paulo. Todos os outros estavam meio fora do nosso campo de análise, né? Jogando na China, muito tempo fora do país, o outro no México, então a gente não consegue olhar muito. Mas, pelas análises aí de outros comentaristas, jornalistas que fazem análise de futebol que a gente vê, São Paulo está investindo bem. Eu também
entendo dessa forma, principalmente por conta dos salários, né? Dos salários não, do valor pago pela transferência, que não é muito grande. Sim, E sim. só um último comentário sobre os jogadores mais experientes. Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo, apesar de ser complicado fazer um paralelo com um time com o dinheiro que tem o Flamengo hoje, se a gente for analisar mais ou menos, óbvio que posições são diferentes, mas talvez as principais referências do time do Flamengo quando contrataram desses mais experientes fossem o Rafinha e o Felipe Luiz, que são jogadores nas laterais, de velocidade e tal. E são jogadores de 34, 35 anos, tinham 34 quando chegaram, estão com 35 agora, o Felipe Luiz lá indo, o Rafinha saiu e a torcida do Flamengo quer muito que ele volte. Nós temos, por exemplo, o Daniel Alves e o Miranda, que são jogadores que sempre tiveram um nível técnico muito maior do que os do... Não muito maior, mas maior do que o do Rafinha e do Felipe Luiz. Porque basta você ver que, por exemplo, o Rafinha, óbvio que o Daniel como lateral, mas o Rafinha era reserva do Daniel, sabe? Então, na seleção. Então, eu acho que vale a pena a gente confiar um pouco nesses jogadores um pouco mais experientes, apesar de ser perigoso. Então, assim, eu não vou dizer que eu fiquei totalmente feliz como se tivesse contratado o Van Dijk para ser zagueiro no São Paulo esse ano. Óbvio que não é essa a sensação. Dá um pé atrás, claro que dá. Mas eu acho que é um grande jogador, sempre foi um grande jogador, é um cara raçudo e é um cara que talvez dê para o São Paulo. São dois caras, né? São vários caras, na verdade, que deem para o São Paulo um caráter um pouco mais raçudo, um pouco mais de querer a vitória, de precisar da vitória, que o time do ano passado não tinha, que o Daniel Alves não conseguiu passar sozinho para o time, e que outros líderes do elenco, como o Reinaldo e etc., e outros, o próprio Volpe, não conseguiram transmitir essa gana de vencer para o time. É isso, e só completando a informação também, né, dos dois já confirmados pelo São Paulo, além do Bruno, né, que veio bem no início do ano. Orejuela vem contrato de 4 anos, né, um jogador de 25 anos. Acredito que seja muito promissor, né, um lateral já com passagem em 2 times. Acredito que vai só acrescentar muito a esse elenco do São Paulo e também ao sistema que o Crespo usa, que é um time para frente com alas. E também sobre o Miranda, né? Dispensa comentários e apresentação. O jogador tem 36 anos, chega com uma bagagem de muita experiência, né? Como a gente já comentou aqui em outros vídeos também. Vem com um contrato de 2 anos e também tem algumas cláusulas no contrato referente à produtividade, valores, né? E fazer uma pergunta para vocês. Vocês já até comentaram, mas eu queria, acho que ouvir mais um pouco sobre, a gente tem mais um pouquinho de tempo ainda, antes da gente passar para os outros assuntos. A imprensa fala muito, às vezes, sobre o São Paulo estar contratando esses medalhões, esses jogadores experientes. Até a gente estava comentando em off aqui antes. Por exemplo, o São Paulo fez a contratação de 3 jogadores, né? William, 34 anos, Éder, 34 e Miranda, 36. Porém, como o Caldas acabou de falar alguns minutos atrás, Caldas, o Gi também, Flamengo tem o goleiro Diego, tem os 2 laterais, eram, né, agora só tem um. Tem o Diego também no meio campo, que está sendo peça fundamental no esquema do Rogério Ceni, e também tem mais, acho, se não me engano, 35 anos ou até mais, vocês podem me corrigir depois. Outros times também, Felipe Melo tem mais de 35 anos também, e é peça fundamental no time do Palmeiras, sabe? Fora outros jogadores também. O Atlético Mineiro trouxe recentemente o atacante Hulk. Nossa, o Hulk veio como o raiou atacante, ou não sei o quê. E, cara, ele também tem essa idade avançada. Só por que estão apedrejando o São Paulo desse jeito na imprensa? Gostaria de saber um pouco de vocês. O que vocês acham sobre isso? Só, assim, antes de começar a falar um pouquinho, só fazer uma ressalva. Eu acho difícil, da minha parte, pelo menos, dizer que a mídia gosta mais ou não gosta mais de um ou outro time. Até porque, como estudante de jornalismo, como alguém que atua na área, a gente sabe mais ou menos como funciona e não tem muito isso de preferência, de que vão perseguir um time ou perseguir o outro. Mas é nítido, e assim, analisando como telespectador e não como torcedor, de que sempre o São Paulo tem mais defeitos, entre aspas, na visão da imprensa, de toda a imprensa. Não dá pra a gente dizer que é tal TV, tal jornal, tal, não. São a grande maioria da imprensa. Sempre o São Paulo tem mais defeitos do que os outros times. Então, assim,
Se o São Paulo, como eu falei agora há pouco do Van Dijk, se o São Paulo contratar o Van Dijk pra zaga, vamos falar assim, pô, mas gastou tudo esse dinheiro no zagueiro. Então, eu acho que times como o Palmeiras, Grêmio, como outros times, têm jogadores experientes, como o próprio Diego Souza no Grêmio, que é um jogador de 34 anos, 35 anos, se não me engano, e que tá lá, tá jogando bem. Óbvio que tem oscilações por causa da própria idade, fisicamente é difícil o cara jogar 38 rodadas do Brasileiro, mais as rodadas do Estadual, mais Libertadores, Copa do Brasil e o time disputar. Só que daí é você falar que o São Paulo está contratando um pacote de bombas, como eu vi jornalista dizendo, ou que o São Paulo está investindo mal, que para quem estava precisando enxugar, diminuir salário, o São Paulo vai cruzeirar, vai falir daqui a um tempo. Aí, eu acho que isso aí é complicado dizer. Claro, alertar a torcida de que, pera, não é para ficar super feliz achando que o São Paulo está nadando em dinheiro porque não está, e não está mesmo, é uma coisa. Que é como muito jornalista faz. Como, por exemplo, até citando nominalmente, como, por exemplo, o próprio Arnaldo Ribeiro, o Eduardo Tironi, o Mauro César Pereira, do podcast Pós de Bola do UOL, que é um grande podcast, inclusive, vou dizer aqui que eu assisto, e que os caras, assim, eles alertam, dizem assim, ó, talvez tenha que tomar cuidado, mas que não decretam como certo. Olha, o São Paulo está dando uma cruzeirada, o São Paulo agora, porque contratou jogadores experientes, corre risco de cair. E eu acho que isso acaba sendo uma espécie de... É difícil, como eu falei, é difícil falar em perseguição, mas acaba sendo uma espécie de má vontade de uma parte da imprensa com o São Paulo, com os jogadores do São Paulo, e até com ídolos do São Paulo. Na minha visão, pelo menos. Gi? Eu concordo também, porque principalmente no caso do Diego Souza, que você falou, o Diego Souza tem 35 anos. E o Diego Souza, em 2020-21, ele fez a melhor temporada da carreira dele, em número de gols. Ele fez 28 gols, algo que ele nunca tinha feito nem no Sport, nem no próprio São Paulo, nem no Vasco, nem nos outros 200 clubes que ele jogou no futebol brasileiro. O Diego Souza fez a melhor temporada da carreira dele. Um dos melhores jogadores do Palmeiras, muito importante para o esquema do Abel Ferreira, William Bigode. William Bigode também. O William Bigode tem 34, mas o Luiz Adriano, que é titular, tem 33. O Diego Ribas, 35. O Jeromel, que é titular da zaga do Grêmio, 35. O Jeromel, inclusive, esteve na Copa do Mundo de 2018 com o Miranda. O Jeromel, praticamente aí da mesma idade do Miranda. O Diego Ribas, 35, o Diego Alves também nessa faixa etária, o Felipe Luiz, o próprio Maurício Isla. Hoje em dia, o que precisa é essa mescla de jogadores experientes e bons jogadores com jovens jogadores. O Palmeiras faz isso com os meninos, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Danilo. O Flamengo fez isso com os seus jovens que estão surgindo aí, João Gomes, PP no meio. O Grêmio fez isso com o próprio PP deles também, o Ferreirinha que está surgindo. Então, é essa mescla de jogadores que precisa ter. Lógico que a gente tem que olhar, tem que dar uma olhada na questão dos salários, né? Então, São Paulo dispensou alguns. Toró foi embora, Trellis foi embora, Hudson está lá no Fluminense também, outros também talvez saiam ainda até a temporada começar de fato, talvez alguns saiam. E é essa história. A gente tem que mesclar jogadores jovens e de qualidade com jogadores experientes e também de qualidade. E eu acho que é isso que o São Paulo está acertando no momento. É trazer. Porque no Campeonato Brasileiro do ano passado, chegou um momento que o São Paulo dependeu exclusivamente dos jovens. Como o Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara e Brenner. Eles fizeram durante muito tempo um Campeonato Brasileiro muito bom. Só que aí chegou no final, talvez questão física ou experiência mesmo de conseguir segurar essa bronca, eles não conseguiram. E não é por falta de qualidade deles, é porque a pouca idade faz com que isso aconteça. E isso é muito normal. Por isso que tem que trazer jogadores de experiência para fazer essa mescla, né? Para pesar a balança, equilibrar a balança. Acho que o São Paulo está acertando nisso. Olhar a questão salarial da folha é muito importante, mas acho que o São Paulo acerta em trazer bons jogadores mais velhos. Bom, concordo com vocês dois. Uma última coisa só. E não, Pode falar. não tem time no Brasil.
não tem time grande no Brasil que esteja fazendo sucesso recentemente que não tenha usado essa fórmula. Que não é exatamente uma fórmula, mas que não tem usado esse esquema de você contratar jogadores experientes para mesclar com jogadores jovens, jogadores no meio termo ali e fazer um grande time. Por isso que eu tô falando que eu acho que é meio uma má vontade pro São Paulo falarem que isso é cruzeirar. Acho que às vezes querem muito prejudicar o São Paulo na fala, né? Mas isso, eu sinceramente eu não ligo, eu acho que os jogadores lá eles têm que concentrar junto com o técnico, fechar entre eles pra gente ir em busca das vitórias e dos títulos que faltam, né? Mas também só para completar a minha opinião, concordo com tudo que vocês falaram e acho que o principal de tudo é que a gente está formando um time, um elenco. A gente está tendo personalidade, está vendo alguns jogadores, como vocês falaram, mescla de experiência com juventude, acho muito importante. E acho mais importante ainda não ter só 11 jogadores. A gente tem os jogadores e tem uns 3, 4 no banco para substituir. Não. Hoje a gente está formando 2 times. Eu vejo isso, entendeu? Taticamente. Vejo um elenco quase completo, poderia dizer assim, sabe? Muitas vezes o que a gente não tinha no passado, quando a gente perdeu o título em 2018, até mesmo ano passado, né? Ano passado, esse ano brasileiro, a falta de jogadores e de experiência, a gente está tendo isso agora positivamente, né? São Paulo está contratando jogadores, posições carentes do elenco que estavam precisando, e acho que precisam de sombras também. Um exemplo que eu dou, acho que com a saída do Brenner, o Pablo, né, em titularidade, precisa de uma sombra para ele renascer ali, sentir a vontade ainda mais de mostrar um trabalho. Mesma coisa pro Igor Gomes, pro Sara, com a chegada do Benítez, né, um meio-campista, o Igor Vinícius com a chegada do Orejuela, e entre outros, Bruno Alves, Arboleda com a chegada do Miranda, os jovens zagueiros também mostrar serviço, e que a gente está montando sim um time que pode ser sim campeão e fazer muita história com o São Paulo. Caldas, G, alguma coisa a mais para completar? Não? Acho que é só isso. É isso, galera. Agradeço muito vocês terem vindo com a gente até o final desse vídeo, desse papo aí sobre a semana do São Paulo, né? Sobre as contratações, quem chega, quem sai. Agradeço muito vocês. Convido vocês a se inscreverem na nossa página. Estamos crescendo. Nossa meta agora é chegar a 200 inscritos. Ajudem a gente, compartilhem com os amigos esse vídeo, grupos de WhatsApp do São Paulo também. E curtam, deixem seu like e também comente o que vocês queriam ver no canal aqui agora com essa parada do futebol, né? Se a gente pode fazer alguns vídeos de análise tática, análise de jogadores. O que vocês querem, beleza? E também sigam as nossas redes sociais. Instagram e TikTok, @sangue.tricolor. Twitter, @sangue_tri. E é isso. Rodão G, brigadão, viu? Até o próximo papo. Obrigado. Falou! Valeu.